Boa noite, boa noite, boa noite. Vamos nós para mais um episódio do Redireção. O episódio de hoje tá sensacional. Você que nos assiste aí, você já viveu alguma situação em que Deus parece calado? Parece que tá ausente, parece que não fala com a gente, parece que a gente tá vivendo uma situação que não tem fim e você não consegue entender o propósito disso? Esse vai ser o assunto do episódio de hoje, com um cara assim... Eu sou fã de carteirinha, meu amigo pessoal, casado com a minha irmã do coração, e daqui a pouco vocês vão saber quem é que tá aqui. Por esse spoiler já é pra saber. Pode rodar, Fê? Hoje a gente tem aqui no estúdio o Pedro Pinto. O Pedro, para quem não sabe, gente, filho do presbítero Milton, que pra gente vai ser o eterno presbítero Milton. O Pedro é presbítero também, serviu a igreja de Pinheiros por muito tempo, ainda serve e para mim vai continuar servindo. E hoje ele tá numa outra igreja que ele vai falar um pouquinho do trabalho deles, que também tem sido sensacional. O Pedro é casado com a Isabela. Pra quem não sabe, minha irmã do coração, filha da Azul, do Tardes Vermelhas. Ele é pai do João, da Rafa, do Mig, do Mate. E tem a Lelê como enteada, que a Lelê também vocês já sabem quem é ela, porque eu já falei dela aqui. A Lelê fez a abertura da nossa conferência de mulheres com a irmã Marlene Guerrato. A Lelê é uma pequena menina de 13 anos que tá aqui. 13, né, Lelê? Acertei. E a gente vai ter ela aqui no podcast já também. P, muito obrigada pela disponibilidade do teu coração, por aceitar. A gente já conversei com ele aqui que esse vai ser um de sei lá eu quantos episódios, porque a gente sabe que esse é um assunto que é infinito, né? A gente precisa falar, mas a maneira como você fala é uma maneira que trata o nosso coração. Então, de novo, obrigada pela disposição, estamos aqui. Quem é o Pedro? Eu falei do meu jeito, mas quem é o Pedro? Obrigado, Gilene, é sempre um prazer poder estar aqui, poder falar sobre a palavra de Deus, especialmente nesse ambiente e nessa igreja, que foi a igreja que eu cresci, lá da época que era lá na Fernão Dias, quando a igreja era bastante pequena. Então eu vi toda essa expansão dessa igreja, inclusive hoje a igreja que eu faço parte, da qual sou presbítero, que é a igreja presbiteriana de Perdizes, que recentemente a gente mudou o nome para Crossbridge, São Paulo, foi uma igreja que foi uma congregação aqui da igreja de Pinheiros, né? Hoje a gente já é 2 anos já como igreja independente, mas começou como uma congregação aqui de Pinheiros. Durante 5 anos nós fomos congregação até virarmos igreja de fato. É uma igreja que hoje está com 140, 150 membros e estamos caminhando para achar o nosso espaço. Hoje a gente se reúne num teatro ali em Perdizes e a gente está buscando o nosso espaço para poder, enfim, ser uma igreja de fato com lugar, com todos os ministérios ali dentro. Então, para mim é uma honra, especialmente voltar a esse lugar em que meu pai teve muita voz e foi um dos grandes idealizadores desse projeto de expansão missionária. E um baita amigo do pastor Arival, né, Pedro? Exato. Então é muito gratificante a gente ver que tamanho que a igreja de Pinheiros se tornou, especialmente para quem veio lá de trás, como eu, que vi essa igreja com 100 membros lá na Fernão Dias há anos atrás. Mas, enfim, isso é a mão de Deus, certamente, em cima me abençoando e que continue, porque essa é uma igreja que abençoa outras igrejas e assim o evangelho se espalha, graças a Deus. Amém. Glória a Deus por isso. Amém. P, a gente colocou uma caixinha de perguntas. Gente, P, porque eu sou íntima, tá bom? Então vocês vão estranhar, mas é assim mesmo. A gente colocou uma caixinha de perguntas lá no Redireção, que eu vou ao longo do nosso bate-papo falando. Mas antes de qualquer coisa, né? Esse é um assunto que a gente teve a oportunidade de conversar um pouquinho. E de fato eu acho que não tem não tem cristão que não tenha passado por uma situação e que não passe pela sensação de que, nossa, o que está acontecendo? Né? Cadê Deus? Isso é um assunto razoavelmente recorrente na Bíblia toda, né? Se a gente parar para pensar, a gente tem inúmeros exemplos de situações desconfortáveis, situações complicadas, na qual Deus muitas vezes coloca os seus servos e as pessoas nem sempre agem como Deus espera, né? Porque
de fato é muito difícil você lidar com a provação. Realmente não é fácil. E talvez um dos textos e uma das histórias em que eu mais gosto de discutir esse tema é a história de José, que está narrada ali a partir do capítulo 37 do livro de Gênesis e vai até o capítulo 50 do livro de Gênesis. Uma história fascinante. Eu creio que a grande maioria já ouviu falar da história, mas caso você não tenha, você ouvinte não tenha ouvido falar ainda sobre a história de José, eu encorajo você a ler Gênesis capítulo 37 até o capítulo 50, onde a vida de José ela é perturbada, ela é cheia de altos e baixos, mas no final a gente vê que sempre esteve debaixo da soberania e da bondosa mão de Deus, que cada coisa que aconteceu com ele, cada episódio da vida dele, sempre esteve dentro do controle de Deus. E é o encorajamento que esse texto, né, que essa história traz para nós, de acreditarmos que sempre temos a mão de Deus por trás de todas as coisas que acontecem na nossa vida, sejam elas coisas boas ou coisas ruins. No entanto, a primeira coisa que a gente para pensar quando alguém nos fala, como eu estou te falando agora, né, que Deus está no controle da tua vida, uma vez aconteceu isso comigo já, né, de alguém, algum pastor, talvez até o próprio Arival, ter falado, não, Deus está no controle da tua vida, e eu falo, puxa, mas se Deus está no controle da minha vida, então ele é um belo do incompetente, porque olha tanta coisa que está acontecendo na minha vida nesse momento, né, e somente o tempo... Que raio de controle é esse, né? Pois é, que raio de controle é esse, e somente com o tempo a gente consegue ver. Lembrando um pouco da história de José, José tinha uma família completamente disfuncional. José era filho de Jacó. Jacó teve 4 esposas. José foi o filho, teve 12 filhos. O José foi o número 11, mas ele veio da esposa que Jacó mais amava, que era Raquel. E portanto, José tornou-se um ídolo para Jacó. José era o filho amado, era aquele para quem ele dedicava todo o seu tempo, todo o seu coração, todo o seu amor, e os outros filhos, obviamente, ficavam enciumados. Portanto, dentro de uma família completamente disfuncional, José tornou-se o ídolo de Jacó, especialmente quando Raquel morreu, dando à luz ao outro filho dessa mesma mulher, né, dessa mesma Raquel, que é Benjamim, e dando à luz a Benjamim, Raquel morre, e, portanto, José torna-se a pessoa mais relevante na família de Jacó, a ponto de Jacó dar uma túnica, dar um casaco para José, e isso o texto fala lá em Gênesis 37, que isso causou uma ira enorme dos irmãos contra José, a ponto deles quererem matá-lo. E José estava caminhando para ser uma pessoa má, uma pessoa egoísta, uma pessoa arrogante, um sujeito mimado, um sujeito mentiroso. Tudo isso estava caminhando para ser a vida de José. E Jacó, seu pai, de certa forma, conivente com toda essa situação. José teve 2 sonhos no primeiro momento, em que os seus irmãos, inclusive seus pais, o seu pai, se curvavam perante ele. Isso era uma heresia naquele momento, algo completamente impossível de se imaginar, como que os irmãos mais velhos, como que o pai vai se prostrar diante do filho mais novo, né? E o que de fato aconteceu anos à frente. Pois, né? Isso era plano de Deus, desde o começo era plano de Deus na vida de José, mas naquele momento era praticamente impossível qualquer um deles entenderem aquela situação, os irmãos, o pai e o próprio José, mas Deus precisava agir de alguma forma nessa família. Afinal de contas, Jacó, sendo descendente de Abraão, para quem Deus havia feito a promessa do povo hebreu, do povo de Israel, essa promessa que foi perpetuada através de Isaac, posteriormente Jacó, e os seus 12 filhos que deram origem às 12 tribos, como que essa família, completamente disfuncional do jeito que estava, como é que essa família seguiria para ser o povo escolhido de Deus? Né? Deus precisava de alguma forma agir naquela família, e é exatamente isso que ele faz na vida dos irmãos, na vida de José em particular, e na vida de Jacó. Através do que ele faz com José, os seus planos soberanos
muitas vezes ocultos e sem com que a gente entenda, ele transforma a vida de José, de Jacó e o dos seus irmãos. Ô, P, você acha que questionar a soberania de Deus, não questionar, acho que não entender a soberania de Deus é o maior problema que a gente enfrenta na nossa caminhada cristã? Veja, eu não diria que é o maior problema, porque eu diria que, num primeiro momento, ela é normal e natural, porque Deus é soberano e ele faz determinadas coisas pensando numa visão maior que nós muitas vezes não temos. Né? Então, muitas vezes, Deus está olhando por cima de um morro, ele está vendo tudo, e nós, muitas vezes, estamos no vale e não conseguimos entender o que está acontecendo. Então, questionar, eu acho que é possível e é interessante, mas a gente precisa entender que nós precisamos ter a fé. O mais relevante é que nós precisamos ter a fé que Deus está no controle daquela situação. Não interessa que situação ela seja, mas que Deus está no controle. Agora, questionar, perguntar, tentar entender, eu acho que é natural. Abacuque, por exemplo, fez isso. Abacuque tem no seu livro de 3 capítulos, ele questiona Deus. Deus, até quando o Senhor vai permitir essa situação aqui no meu povo, no reino de Judá, né? Até quando, Senhor? E Deus responde para ele de uma forma interessante, que Deus responde para Abacuque dizendo assim, olha, eu vou te falar o que vai acontecer, mas você não vai entender. E de fato Abacuque não entende, porque Abacuque Deus fala para Abacuque o seguinte, olha, sabe o que eu vou fazer? Então, a Babilônia vai conquistar esse povo, e esse povo vai ficar por 70 anos cativo na Babilônia. E aí Abacuque questiona de novo, ele fala, mas como assim o Senhor vai entregar esse povo na mão de um povo pior, de um povo cruel que são os babilônios? E Deus responde, vai chegar o momento certo da Babilônia passar pelo seu juízo, mas esse momento é meu, não é seu. A hora que isso vai acontecer, sou eu que determino, e não é você. E Deus ainda foi bonzinho porque ele respondeu para Abacuque. Podia não ter respondido, né? Poderia não ter respondido. Para Jó, por exemplo, Jó fez inúmeros questionamentos e fez inúmeras perguntas para Jó. Deus não respondeu nenhuma das perguntas de Jó e, ainda pior, devolveu para Jó 70 perguntas. No final do livro de Jó, Deus pergunta para Jó 70 coisas, 70 perguntas. Ou seja, não responde nenhuma e pergunta 70. Ou seja, é o plano soberano de Deus. Sim. E aqui em José a gente tem alguns ensinamentos que eu queria, de repente, trazer para a gente discutir hoje, né? Então José teve aqueles sonhos, onde ele fala que os irmãos vão se prostrar, isso provocou uma ira tremenda nos irmãos. Jacó dá a túnica para José, não dá nada para os irmãos ficam malucos com aquela história e os irmãos saem para apacentar as ovelhas e José fica com o pai, porque em tese sugere o texto que José não precisava trabalhar, que os outros trabalhavam, mas ele era o queridinho do papai que não precisava isso por ele ser o ídolo trabalhar, por ele ser o ídolo de Jacó, ser o queridinho de Jacó. E a vida de José começa a mudar a partir desse momento, porque o pai, Jacó, fala para ele, vai atrás dos seus irmãos, eles estão apacentando ovelhas numa cidade chamada Siquém. E José vai até Siquém para achar os seus irmãos, conforme o pai havia ordenado. E aí, no meio do caminho, ele encontra um sujeito, isso está tudo registrado ali em Gênesis 37, vocês leiam com calma em casa, mas isso, ele começa a procurar os irmãos de Siquém e não acha nada. E aí, do nada, aparece um sujeito no meio do deserto que fala para ele assim, olha, eu vi passar aqui um pessoal aí que estava falando e eu ouvi que eles estavam indo para uma cidade chamada Dotã. De repente eles foram para lá, quem sabe você vai lá procurá-los. E José vai, portanto, para essa cidade de Dotã e acha os seus irmãos naquela situação. Os irmãos, vendo José chegando, conspiram para matá-lo. Rúben, que era o irmão mais velho, tira essa história da cabeça, afinal de contas ele é sangue do nosso sangue, não vamos matar. Vamos fazer qualquer coisa. Enquanto isso, joga ele nesse buraco aqui e deixa ele quieto naquele buraco enquanto a gente pensa no que vai fazer. Judá, outro irmão de José, percebe a vinda de uns mercadores e fala, puxa, faz o seguinte, vamos vender ele para os mercadores como escravo, a gente ainda ganha um troco. Né? Então ele foi lá ajudar e orquestrou essa história. Agora é interessante que Rúben estava ali para proteger José da morte. Mas na hora que Judá resolve vender, Rúben não estava. O texto fala que ele chega posteriormente, vai tentar tirar José do buraco e José não está mais no buraco. E aí ele pergunta para os irmãos, cadê José? E aí a gente falou, vendeu.
Então, veja, é uma série de coincidências, né, entre aspas, que começam a acontecer na vida de José, que você não pode imaginar que seja coincidência. O sujeito sai de uma cidade, vai até a outra para procurar os irmãos. No meio do deserto, onde não tinha ninguém, do nada aparece um sujeito. E fala, olha, eles não foram em Siquém, eles foram para outra cidade chamada Dotã. Bom, você acredita no sujeito e vai até a cidade. Chega lá, o irmão está lá para proteger da morte, mas não está para proteger do... né? Gente, nada disso é acaso. É acaso. Tudo faz parte de um grande plano de Deus. Agora, imagina o que passou na cabeça de José com toda essa situação, né? Onde está Deus aqui? Sim. Né? Onde que Deus está nesse momento de angústia? Agora, para pensar, se José não tivesse sido vendido, tivesse sido morto, né? Nada do que a gente vê depois aconteceria, porque a gente sabe que houve uma fome no Egito e foi José que salvou o mundo daquela fome no Egito, porque ele teve o sonho, ele teve a interpretação do sonho de Faraó e, obviamente, ele foi o vice-rei do Egito e salvou toda aquela nação. Se José não tivesse passado por esse perrengue todo, ele não teria chegado lá, todo o povo de Deus estaria morto, inclusive Jesus não teria nascido, porque não teria vindo de Judá. Essa ligação que você fez quando você me contou isso, eu falei, gente... Né? Fala, veja, então a gente tem que parar para pensar que nada acontece aqui por acaso. Você acha que Jesus foi o plano B de Deus, então? Porque às vezes as pessoas falam, não, peraí, mas isso aqui poderia ter acontecido de uma outra forma. Uhum. Sim, certamente poderia ter acontecido de uma outra forma, mas foi a forma que Deus quis. A não ser que você ache que Jesus foi o plano B de Deus. Nossa... Se você achar que o plano A de Deus foi Jesus Cristo, como eu acredito, tudo isso que aconteceu aqui faz parte de um grande plano de Deus e que a gente precisa ter fé e precisa acreditar. José agonizou naquela cisterna, no fundo daquele poço, mas havia uma série de coisas que ele precisava refletir. Ele precisava ser curado de inúmeras outras coisas que, se talvez ele não tivesse passado pelos perrengues que ele passou, ele talvez não tivesse sido curado. Eu acho que isso é importante, assim, reforçar que às vezes quando a gente está passando pelo vale, né, pelo deserto, a gente não tem noção do quão tratados somos, porque é muito fácil a gente desviar da oração, do devocional, da perseverança, quando está tudo bem. O sofrimento é pedagógico, literalmente. É muito, e assim, o Tiago fala que tendes por motivo de alegria passares pelas dificuldades, pelas provações, porque a provação te gera crescimento. Diferentemente da tentação que vem do diabo e busca te derrubar, a provação vem de Deus com o intuito de te melhorar. E a gente você que está nos assistindo aí, você não sabe a diferença de provação e tentação, agora tá claro, hein? Tentação vem do diabo e quer te derrubar. A provação vem de Deus e o intuito da provação é te tornar uma pessoa melhor, é crescimento espiritual. Né? É igual a prova que você tem na escola. Se você foi lá e tirou 2 na prova, você vai reprovar. Você vai ter que fazer o quê? Vai ter que fazer a prova de novo, vai ter que fazer a matéria de novo. Aí vai ter que aprender de novo. Você não aprendeu a lição que Deus vai te mandar uma outra aprovação para que você aprenda. Na hora que você aprendeu, o que acontece? Opa, você passou. Isso aqui agora ficou fácil para mim. Quantas vezes, eventualmente, no teu trabalho, você tinha uma tarefa que você fez, naquele momento você falou, meu Deus, como é que eu vou sair dessa situação muito difícil, complicada? Hoje você tira de letra, 10, 12, 15 anos depois, Verdade. Você olha e fala, nossa, isso aqui é fichinha. Só que naquela época você passa. Agora, se você não tivesse passado por aquilo, você não teria, Você não teria crescido. Então, ou seja, é complicado. E Deus tem um plano para cada um. Veja, Eliseu, nessa mesma cidade de Dotã, 2 Reis 6, Eliseu ora, descem carruagens de fogo do céu para protegê-lo. Né? José orou ali em Dotã e Deus não tirou ele do buraco. Né? Por que será? A salvação de José era muito mais complexa do que simplesmente salvá-lo. Ele era um sujeito que precisava passar por uma transformação de vida. Né? Ele precisava ser perdido antes de ser salvo. E cada um tem uma salvação diferente. Paulo, por exemplo, quando estava preso, orou para Deus. O que Deus fez? Tremeu tudo, libertou da prisão. Daniel na cova dos leões. Mas João Batista, na prisão, quando orou, o que aconteceu? Foi decapitado. Exatamente. Foi decapitado. Né? Então é complicado. Paulo orou por anos para Deus tirar o espinho da carne, e Deus não tirou. O rei Ezequias orou e ganhou mais 15 anos de vida. Por quê? São os planos soberanos de Deus. A gente precisa só ter fé na nossa vida que, mesmo quando Deus aparentemente está ausente, Ele está trabalhando na tua vida. Amém. Ele está por trás da tua vida,
trabalhando. Provações, dificuldades fazem parte da vida. O próprio Jesus nos diz isso. Ele fala, no mundo tereis aflições. Ele passou, talvez pela pior de todas. Ele mesmo passou pelas provações. Ele quis sair da provação. Ele pediu para Deus, olha, se for possível, afasta de mim esse cálice. Mas seja feito o quê? A tua vontade. Ele tinha a fé. Ele teve a esperança que muitas vezes nós não temos e a gente tem que, em tese, aprender com ele, né? Mas enfim, tem mais coisa aqui na vida de José para gente falar. Rememorando um pouco aqui, né? O que aconteceu depois? José foi vendido pelos seus irmãos, foi traído pelos seus irmãos e foi vendido como escravo pro Egito. Então, recapitulando, ele teve debaixo lá na cisterna, estava lá no fundo do poço na cisterna, subiram ele do poço. Os irmãos tiraram ele. Talvez tenha passado na cabeça dele, ó, deu, né? Meus irmãos me deram aqui um calor, né? Me deram aqui um corretivo e agora tudo vai voltar ao normal. Não. E aí ele vai ser vendido como escravo. Aí ele chega na casa de Potifar, para quem ele começou a trabalhar, e ele começa a trabalhar bem. E aí a vida dele começa a prosperar de novo. Ainda como um escravo, mas ainda um escravo vai nível A, vamos dizer assim, um escravo melhor. Né? Ele foi subindo. E aí o que aconteceu? Ele foi traído pela esposa de Potifar, que inventou uma mentira do lado sexual contra ele. E nesse momento ele vai preso. E nesse momento, para mim, deve ter sido o pior do momento da vida dele. Porque dessa vez ele tinha feito tudo certo. Né? Da outra vez dos irmãos, em tese poderia ter passado várias coisas na cabeça dele. Realmente eu tenho sido um malcriado, né? Realmente eu tenho sido alguém que poderia ser melhor com os meus irmãos, né? né? Pode ser que ele tenha refletido. Eu meio que aproveito da idolatria do meu pai. Pode ser que ele tenha ali dado essa reflexão. Mas quando ele vai ali para a casa de Potifar, e aí as coisas começam a dar certo para ele, dessa vez ele fez tudo certo. Ele correu da esposa de Potifar. Mas mesmo assim, ela inventou, né, essa difamação da vida dele, e aí ele foi parar na prisão. E aí ele cai de novo, e ele vai para baixo novamente. Mas, de novo, se ele não estivesse nessa prisão, ele não teria conhecido quem? O copeiro e o padeiro do rei. Porque ele interpretou os sonhos desses dois, e esses dois posteriormente voltaram, na verdade um morreu, o outro voltou e falou para Faraó sobre José. Que Faraó tinha tido o famoso sonho das vacas magras com as vacas gordas, e todo mundo conhece a história. Novamente, se não conhecer a história, vai lá em Gênesis 37 até Gênesis 50. Então, se ele não tivesse passado pela prisão nesse exato momento, né, ele não teria ascendido para poder interpretar o sonho do Faraó. Só que demorou 2 anos. Depois que o sujeito voltou, demorou 2 anos para o sujeito lembrar de José e falar de José para Faraó. E a gente querendo resolver as nossas coisas em 2 semanas, às vezes em 2 dias, que sai em 2 horas. Né? Deus, resolve aqui para mim, pelo amor de Deus. É outra coisa que a gente aprende, né? Sobre o tempo oportuno de Deus. Exatamente. Veja, quando o Deus que a gente quer é o Deus de Eliseu, que na hora que a gente ora, vem a carruagem de fogo aqui para matar tudo e resolver tudo. É esse Deus que a gente quer. Não é o Deus de José que a gente quer. Nós somos imediatistas, nós somos... enfim, é complicado. E essa espera, ela é relevante para a gente. E, gente, a gente não tá falando isso aqui, dizendo que pra gente que tá aqui falando sobre isso é diferente. É igualzinho. A gente também quer o Deus de Eliseu, a gente quer as coisas pra ontem, a gente questiona, não entende. É a mesma coisa. Porque às vezes passa a impressão de que, então a gente consegue viver isso aqui. Não. Pelo contrário. Não, a gente passa os mesmos perrengues, as mesmas dificuldades, né? E veja, o processo de espera, ele é um processo que não pode ser passivo. Você vai cruzar o teu braço e ficar esperando assim. É isso aí. Não dá. De novo, Abacuque nos ensina que ele, quando Deus responde para Abacuque, ele fica extremamente chateado porque ele vai ver a Babilônia dominar o reino de Judá. Ele vai para a torre de vigia no templo. Do alto, ele tenta entender, ele busca respostas em Deus. O que será que Deus está tentando me dizer com essa situação? O que será que eu devo aprender com essa situação? Né? Porque tem um propósito,
tem um propósito. Ali ele tem um ato de humildade, porque ele tem que se colocar humilde, porque não é a minha vontade, mas é a vontade de Deus. Sim. Não é o meu momento, mas é o momento de Deus. Não é o meu tempo, mas é o tempo de Deus. Não é do meu jeito, mas é do jeito de Deus. Isso é um ato de humildade. Né? Mas ele não para de fazer as coisas que ele sempre fez. Porque isso muitas vezes acontece conosco. Né? Na hora que a gente está num momento de dificuldade, normalmente a gente tende a fazer coisas que no momento de alegria ou no momento melhor a gente não faria. Verdade. A gente não faria. Então você faz uma loucura, às vezes você responde mal, às vezes você acaba fazendo algo de sopetão e no ímpeto e por conta de uma condição emocional debilitada, às vezes você faz besteira. E outra coisa, né? Às vezes a gente não faz coisas que normalmente a gente faria numa situação padrão. Então a gente não pode deixar de orar, de buscar, de ir atrás como Abacuque como Abacuque não, a fez. palavra oração, a gente já destrincha ela, você tem que orar, mas você tem que agir. Exatamente. Orar, ação. Essa espera não é uma espera 100% passiva, mas ela é uma espera ativa. Existe algo que eu posso fazer no momento de espera para torná-lo, de repente, um pouco mais prazeroso. Veja que Abacuque, no final do seu livro, né, ele está transbordando de alegria naquela situação. Como que o sujeito... Nós vamos chegar lá. Mas, enfim, voltando aqui pro José, a história da fome vem, né? Então, realmente, os 7 anos de fartura vem primeiro, depois os 7 anos de fome vem, e aí o povo vai até lá para comprar alimentos, inclusive os seus irmãos. E ele reconhece os seus irmãos, cerca de 20 anos depois. Ele, com toda aquela maquiagem do Egito, né, e tal, os irmãos não reconheceram ele, mas ele reconheceu todos os seus irmãos. E naquele momento... ele teve, imagina o que passou na cabeça dele, no coração dele, mas ele, sendo um homem de Deus ali, né, provavelmente ele quis perdoar os seus irmãos. Mas não é isso que o texto diz que ele faz no primeiro momento. No primeiro momento ele é ríspido com os seus irmãos, ele chama os irmãos de espiões, e ele coloca os seus irmãos na cadeia. Talvez, naquele primeiro ímpeto que ele teve, isso que a gente acabou de falar, ele falou, esses caras me colocaram na cadeia, pois agora eu vou colocá-los também. Não sei. Eu tenho a impressão, pensando agora como humano, né? Como, né? Não, pensando se colocando como humano, na posição dele. Vou matar todos. Exato, exatamente. Né? Bom, depois de um tempo, ele tira os irmãos da cadeia e os liberta. Pode voltar. E os irmãos falaram que... Ele perguntou, né? Vocês não são espiões? Quem são vocês, então? Nossa, a gente é lá da terra de Canaã, meu pai ainda vive, ele tem 12 irmãos, um morreu, que era o José, e um ficou, porque é o xodó do meu pai, que é o Benjamim, que era recém-nascido quando José foi vendido. Então José falou o seguinte, então traz ele aqui, para ver se vocês estão falando a verdade, traz o Benjamim aqui, vai embora e traz o Benjamim aqui. Aí, bom, eu imagino, eles foram, quando chegaram para o Jacó e falaram, bom, compramos alimentos, tal, só que agora ele quer que a gente leve de volta o Benjamim, porque ele quer conhecer o Benjamim. O pai falou, negativo. Imagina o Jacó, falou, tá louco. Da outra vez que o José foi, ele não voltou e agora vocês estão querendo, né? E aí os irmãos, não, pai, E demorou um tempo, só que o mantimento acabou e eles tiveram que voltar ao Egito para comprar mantimento. E aí os irmãos lembraram, se a gente voltar lá sem o Benjamim, não vai rolar, porque ele pediu para vir com o Benjamim. E aí eles conseguiram convencer o velho Jacó a liberar o Benjamim. E foram para lá com o Benjamim. Só que chegaram lá, José novamente os reconheceu, deu a comida, tal, e mandou embora. Só que aí ele botou o cálice dentro do pacote de mantimento do Benjamim, de caso pensado. Ele botou esse cálice. Quando os irmãos foram embora, ele mandou os guardas e falou, vocês me roubaram. E aí os irmãos, não, como que a gente roubou? Tá louco? Não, nada disso, tal. E aí José fala o seguinte, olha, e aí os irmãos falam, não, se a gente roubou, a gente vai virar teu escravo agora, pode abrir os sacos aí, não sei o que. Eles vão lá e abrem o saco e o copo está dentro o cálice está dentro do saco do Benjamim. E aí José fala o seguinte, não, então agora vocês podem ir embora, esse aqui vai ficar como meu escravo, né? E aí você imagina o que passou na cabeça dos irmãos. Falou, cara, exatamente o que o papai tinha dito está acontecendo. Por que será que José fez tudo isso? Né? Por que será que ele simplesmente não chegou e falou assim, meus irmãos, eu sou José, vocês são meus irmãos.
ele tinha duas opções. Ou eu te perdoo e tá tudo bem, vem cá, meus amados irmãos, que maravilha, nossa, vamos viver em paz e união aqui. Ele podia ter perdoado de cara, ou ele podia ter ido para o outro extremo e podia ter falado o seguinte: olha, o que vocês fizeram comigo, nossa, vocês não sabem os perrengues que eu passei, não sei o quê, vocês vão todos ficar meu escravo agora, vocês. Mas não, ele fica nessa jogada, né? Ele vai e volta. Parece que ele está querendo, de alguma forma, disciplinar os seus irmãos, ensinar alguma coisa para os seus irmãos com esse perrengue de vai e volta. A palavra disciplina, que vem lá se a gente for olhar o texto que mais fala de disciplina, que é a questão de Hebreus 12, de 5 a 11, que fala de disciplina, a palavra disciplina lá em Hebreus é uma palavra que vem da origem grega, que chama pedia, que dá origem à nossa palavra pediatra, que cuida da criança, né? Ou seja, o que é o pediatra? O pediatra é aquele que aplica a pedia. O que é a pedia? É todo o cuidado que uma pessoa, não só a criança, tem que ter para ela se desenvolver e chegar no seu estágio melhor de vida. Isso é o pediatra, é o sujeito que cuida de você até que você chega na vida adulta sendo uma pessoa, em tese, boa. Normalmente, a nossa visão de disciplina ela é um pouco diferente. Quando a gente fala de disciplina, dá a ideia de castigo, punição, uma chinelada. Hoje em dia até é perigoso você dar chinelada em crianças, você vai preso, né? Mas enfim, a ideia normal da disciplina é essa. Mas veja, a pedia é um pouco isso, mas é o carinho. É carinho mais correção na medida certa, com o propósito de uma mudança de atitude. Ou seja, somente Deus pode fazer isso por nós, né? Dar o carinho e dar a disciplina na medida certa. As provações nas quais Deus manda que a gente passe, que coisa mais linda. A gente sempre tem, ele fala, eu nunca vou mandar uma provação que seja maior do que você possa suportar. Então, ou seja, ele te entrega na medida certa. Eu aposto que você já passou do ponto com as suas crianças inúmeras vezes, assim como eu, como a Isa, como todo mundo. Tanto de um lado quanto do outro. Às vezes você disciplina demais, às vezes você disciplina de menos, dá carinho demais. É verdade. E veja, Jacó deu todo o carinho para José e toda a disciplina para os irmãos. Olha a família que ele criou. Ou seja, o que Deus está fazendo na vida de José com tudo isso que está acontecendo? Ele está tentando ser o pai que Jacó nunca foi. Ele está consertando aquela família. Amor sem limite, ou limite sem amor, não resolve. Não muda as pessoas. Ele precisava transformar José de um ingênuo que ele era para um sujeito sábio para poder comandar o Egito inteiro. Deus precisava mudar a vida de José. Ele não podia ser um covarde, mas ele tinha que ser um corajoso para fazer tudo o que ele teria que fazer no Egito. É verdade. José passou por um processo de descoberta interior da sua vida, humildade. Era um sujeito que era egoísta, ele precisava aprender a ser generoso, afinal de contas ele vai ter que vender mantimentos para o mundo todo, não só para ele precisava ser generoso. Ou seja, tanta coisa boa que aconteceu na vida de José com os perrengues pelos quais ele passou, e é isso que a gente precisa muitas vezes tentar entender aqui. O que Deus está querendo me mostrar? Qual é o pecado oculto que eu não estou vendo, mas que ele vê? E normalmente os nossos pecados ocultos são mostrados para a gente de alguma forma, normalmente por pessoas que a gente conhece, que a gente ama. No caso aqui, são os irmãos de José, que estão mostrando para José determinada coisa, de um jeito meio tosco, mas José agora também está querendo fazer a mesma coisa. Ele está querendo usar essa mesma metodologia que foi usada por Deus para ele quer devolver para os seus irmãos. Por quê? Porque se ele quisesse dar simplesmente justiça, né, ele mandava todo mundo preso naquele momento. Vocês estão escravos aí, eu vou decapitar todo mundo aí, vamos embora, e a vida segue. E nem responderia nada para o pai, ou talvez o pai não tivesse nada a ver com os irmãos, ele fosse lá pegar o pai, vem cá meu pai. Imagina como é que ia ficar a cabeça do pai, tendo agora o filho querido, mas tendo perdido os outros 10, né? Se ele desse só amor, eu amo vocês, vem para cá, eu quero, vocês estão perdoados, os irmãos não teriam mudado a atitude. Os irmãos não teriam mudado a atitude. José os amava, como Deus nos ama, de modo que ele quer curar a gente, ele quer melhorar, ele quer mudar. Ele não quer que a gente... Veja, Deus não nos salva para a gente ficar no mesmo lugar.
É verdade. Ele nos salva, mas ele quer que a gente cresça, E como é que a gente amadurece, como é que a gente cresce? São nas provações. Então as provações fazem parte da vida, né? Ao alternar o que eu costumo dizer, o calor e o frio, esse calor e frio quebra a pessoa. É verdade. Igual um copo, um vidro quente que você coloca numa água fria, ele trinca, ele quebra. Esse calor e esse frio é o que de fato muda as pessoas. E veja que José, fazendo todo parece até mesmo uma brincadeira que ele vai fazendo com os irmãos, é isso que ele vai conquistando. Ele vai dando altos e baixos para os irmãos. Ele vai dando para os irmãos o que ele teve. Um pouco de cadeia, aí um pouco de liberdade, aí eles vão por cima, aí eles voltam, ele é ríspido de novo. Pô, mas o que será que esse cara está querendo fazer com a gente? Agora, o mais interessante, que é o ápice da história, veja que o texto fala para a gente que José queria se revelar para os seus irmãos inúmeras vezes. O texto fala que ele foi escondido chorar por umas 3 ou 4 ocasiões, porque ele estava doido para se revelar para os seus irmãos, mas ele sabia que se ele se revelasse naquele momento e esbanjasse o seu amor, ele não mudaria os seus irmãos. Então o que ele faz? Olha que interessante, ele coloca os seus irmãos, nessa última jogada, ele coloca os seus irmãos na mesmíssima situação em que ele esteve quando foi vendido por eles. Então, vamos recapitular. Os irmãos o traíram, deixaram ele, né, em tese para morrer, e aí venderam ele. O que ele está fazendo aqui agora? Olha, vocês estão me falando que vocês não roubaram, né? Mas eu acabei de achar aqui o copo e está na mão de Benjamim. Vocês aqui, o texto fala, vocês podem ir embora. Só ele precisa ficar, porque só ele roubou. Ou seja, ele estava dando para os seus irmãos a oportunidade de ver se eles teriam mudado ou não. Porque se eles fossem embora, falaram, beleza, você tem razão, foi ele que roubou, Benjamim, pisou na bola, vamos embora. E pega as coisas e vão embora. Eles teriam mudado 0. Ou seja, eles teriam feito exatamente a mesma coisa que fizeram com José, eles fizeram com Benjamim. Mas não foi isso que aconteceu. E o que aconteceu? Judá, que foi o que orquestrou a venda de José pro Egito como escravo, Judá toma a frente e fala para José o seguinte, não, olha, se eu não voltar com Benjamim, meu pai vai pirar, vai ficar completamente maluco. Vou fazer o seguinte, eu fico no lugar dele. Nossa. Judá chega e fala, eu fico no lugar dele, eu vou me sacrificar por ele. Nesse momento, José percebeu que eles tinham mudado. E nesse momento que Judá se oferece, é o momento que José, agora eu posso me revelar, agora eu posso falar quem eu sou. Agora eu posso falar quem eu sou, porque de fato agora eu percebi que eles mudaram. E isso era o que eu estava querendo, era isso que eu estava propondo. Todo esse perrengue pelo qual eles têm passado, que eu fiz eles passarem, é para isso, para essa mudança de vida. E Deus faz o mesmo conosco. Deus faz a mesma coisa, Ele tem um plano para você, Ele quer te mudar, Ele quer te curar, Ele não quer apenas te perdoar. Ele quer te perdoar, mas Ele quer que você se torne uma pessoa melhor. E como que Deus pode fazer isso, né? Ou por que Deus pode fazer isso? Como é que Deus pode te perdoar vez depois de vez, enfim? Como que Ele pode fazer isso? Ele está jogando fora a sua justiça? Porque José perdoou ali, né? E em tese jogou fora a justiça, né? José deixou de puni-los por um crime que certamente eles mereceriam ser punido, mas ele não fez. E por que Deus pode nos perdoar? Porque toda a justiça de Deus foi colocada em cima do leão da tribo de Judá, de Jesus Cristo que veio. Amém. E por conta da justiça que foi colocada nos ombros de Jesus, nós hoje temos a possibilidade de sermos, né, perdoados. Amém. E o Evangelho é isso. É
esse calor, esse frio que vai nos quebrantando. E esse quebrantar é aperfeiçoar a gente nele, né? Porque a gente sabe para onde a gente vai. E não é aqui, não vai ser aqui. O nosso foco não é aqui. Vai ser assim até o último dia, né? Outro dia a Francine Walsh fez um post que eu trouxe para mim, assim. Ela estava vivendo o puerpério. E ela falou assim que ela não tem por hábito usar a Bíblia como Deus fala comigo. Tá? Mas nesse dia ela estava tão mal que ela fez. E Deus falou com ela no livro de Crônicas. E foi bem numa passagem em que Deus fala que quando você está no holocausto, canta. Já pode cantar e louvar, porque não tem outra coisa para acontecer depois que não seja isso. Viver um cântico novo. Então, você está no holocausto, está no deserto, com dor, glorifica o nome do Senhor, porque você sabe o que vai acontecer depois. A gente sabe, né, Pê? Exato. E essa é a grandeza do Evangelho. O Evangelho é esse calor e esse frio que vai quebrantando, a gente. Quando a gente confronta, por exemplo, a religião com o Evangelho, né? Os religiosos, o que eles dizem? Olha, religioso o que é? Você segue, né, uma regrinha, você obedece e aí você vai, eventualmente, conseguir a sua salvação por merecimento. É por mérito próprio, né? Você faz direitinho e você ganha a salvação. Mas o Evangelho é ao contrário. Você ganha a salvação de graça. E por isso, pelo fato de você ter ganho a salvação de graça, você se constrange e aí você vai obedecer por gratidão. É isso aí. Né? Ou seja, essa é a diferença entre o religioso e o Evangelho. E o Evangelho é esse calor e esse frio. Ele é frio porque Jesus morreu, sofreu, de fato sofreu. Ele estava ali, imagina, ele implorou para Deus para me tira dessa cisterna, me tira desse buraco, me tira desse poço, mas a tua vontade seja feita. Isso é muito frio. É verdade. Mas ao mesmo tempo é muito quente, é muito calor, porque foi ele que quis fazer assim. Foi ele que resolveu se entregar por nós. Naquele momento ele esperou pacientemente a vontade de Deus naquele momento. Ou seja, ele não fez a vontade dele, que era sair correndo, ele fez a vontade de Deus. Ele esperou pela vontade de Deus, que ele sabia, nós não sabemos, mas ele sabia. E mesmo assim, poderia ter estalado o dedo e ido embora, mas ele ficou. Né? Então a gente precisa entender que muitas vezes, o Romanos 8:28, que fala que todas as coisas cooperam para aquele... Pro bem daqueles que amam a Deus, a gente precisa entender que tudo está cooperando dentro de um propósito final de Deus que nós não estamos enxergando e que vai acontecer no tempo dele. Nós precisamos ter fé de que ele está no controle de tudo. Como que Abacuque teve essa fé? Abacuque, no seu último capítulo do seu livro, são 3 capítulos só, ele, com toda essa situação, com toda essa notícia ruim, ele faz uma música, né? Ele era músico do templo, ele faz uma música dos 15 primeiros versos do capítulo 3 de Abacuque, ele está rememorando as coisas boas que Deus já tinha feito pelo povo de Israel. Então ele lembra da saída da escravidão do Egito, ele lembra que as terras tremeram quando o povo ganhou a batalha dos midianitas, ele rememora o cruzado Mar Vermelho, aquele milagre que aconteceu, então ele lembra do Êxodo, a grosso modo. E o Êxodo é o Jesus Cristo do Antigo Testamento, é a libertação, é aquilo que nos tira da escravidão do pecado para viver uma vida eterna com Deus, é a salvação, ou seja, o Êxodo do Antigo Testamento é o que aponta para Jesus Cristo aqui. E o que Abacuque fez? Ele olhou para o Êxodo, ele olhou para exatamente a libertação, e aquilo ele termina o seu livro ali no capítulo 3, verso 16, dizendo, né? Ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira a mim, todavia o quê? Eu me alegro no Senhor, no quê? No Deus da minha salvação, porque ele olhou para a salvação e falou, gente, não é possível que um Deus que entrega o Filho, né? O Deus que nos tira do Egito, que é o que ele tinha naquele momento, para nós aqui, o Deus que manda o seu próprio Filho para morrer no meu lugar, não é possível que ele não vai me tirar desse buraco, dessa situação, desse perrengue que eu estou vivendo hoje. Então é assim que Abacuque conseguiu ficar de fato contente e alegre numa situação horrorosa, muito pior do que muitas vezes as que a gente passa. E ele olhando para Jesus Cristo, olhando para a salvação, que é o que ele tinha naquele momento, era o Êxodo. Nós temos hoje a figura
de Jesus Cristo, né? Então, é nessa linha que eu acho que a gente precisa olhar. E aí eu separei aqui 3 aplicações aqui como um bom presbiteriano, né? Pra gente olhar aqui, né? E aí, gente, essas aplicações, elas vão responder boa parte do que vocês me perguntaram. Eu vou ler só 2 aqui, porque tem várias. Ai, Jesus amado. Vocês colocaram lá na caixinha. Teve uma pessoa que escreveu assim, ó: eu estou vivendo uma situação onde Deus parece estar ausente. Doença autoimune, desemprego do meu marido e eu já não sei o que fazer. Aí uma outra pessoa colocou que, sim, ela já sentiu essa solidão, mesmo estando em meio a tanta gente, com a sensação de que Deus não responde a oração. A outra colocou: na pressa de uma cura ou de uma resposta, a gente perde a noção. Então, assim, eu acho que essas aplicações que o P vai trazer agora responde muito disso, que vocês colocaram aqui, que a gente vive no dia a dia. É isso, P? Sim. Primeira coisa que eu diria aqui, né? Aquilo que parece enfraquecimento é, na verdade, um fortalecimento. E muitas vezes a gente só fortalece passando por momentos complicados. Você está com a Bíblia aí, Edi? Abra ali para a gente em Hebreus 12, 11. Que fala um pouco sobre a... E não chorar, né? Não tem, é impossível. Veja, o Hebreus vai falar um pouco dessa questão da disciplina, né? E vamos ler ali no capítulo 12, no verso 11. Capítulo 12, versículo 11. Toda disciplina, com efeito, no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Veja, essa palavra exercitado aí, né? Essa palavra exercitado lá no original grego é uma palavra ginásio, alguma coisa assim, que traz a ideia de ginástica, que traz a ideia de ginásio, de ginasta. Ou seja, aquele sujeito que vai na academia e pega o peso para, né, em tese, não há... eu desconheço alguém que vá lá e carregue peso e saia dali feliz da vida, né? Aquilo ali machuca, aquilo ali é complicado e tal. Tem gente que fala que sim, mas no íntimo eu tenho certeza que não. Ou seja, aquilo, num primeiro momento, te parece um enfraquecimento, porque se você carregar um peso bacana a ponto do teu braço ficar tremendo, você não consegue carregar mais nada no restante daquele dia. Exatamente. E 3 dias lembrando daquela dor. Exatamente. Mas como a gente viu aqui o texto, isso é uma questão de disciplina. Não é à toa que a gente vê agora, nessa época de Olimpíada, vários coaches, né, falando sobre essa questão da disciplina. A disciplina o que é? Mostrar para o teu cérebro que você precisa ir mesmo ele não querendo. Né? Isso é a questão da disciplina. Então, aquilo que parece enfraquecimento, na verdade é fortalecimento, porque aquilo te realmente derruba durante 2, 3, 4 dias, mas eventualmente aquilo vai te deixar um cara forte. Só que leva tempo, e leva disciplina, e leva persistência. Então, ou seja, o primeiro ponto aqui, a gente precisa entender que muitas vezes aquilo que está acontecendo conosco está nos fortalecendo. Esse é o primeiro ponto aqui. Como que eu olho para isso e tiro o melhor proveito? Eu preciso entender. Isso aqui está servindo para me fortalecer em relação a quê? O que eu preciso... Ou seja, o que Deus está querendo me fortalecer aqui? O que está ruim e que Deus está me mostrando que está ruim e que precisa ser melhorado? Então, se a gente precisa ter um pouco dessa perspectiva, que voltando para Abacuque, é subir no alto da torre de vigia. Rapaz, deixa eu sair aqui do meu mundinho, deixa eu, né, de repente conversar com as pessoas, conversar com quem você ama, conversar com tua família, com teu esposo, conversar com a Dilane, conversar com a Arival, conversar com a Hernandes, conversar com os pastores, conversar com quem você de fato confia. Sim. Para ver se, de alguma forma, aparece um outro ângulo para você olhar para aquela situação diferente daquele que você tem olhado naquele momento, né?
Um outro aspecto aqui que eu acho interessante é não olhe para fora, para circunstâncias, olhe para dentro, que tem a ver com esse primeiro ponto, né? O que Deus está querendo me mostrar com essa história? Eu não estou entendendo, mas o que Deus está querendo me mostrar? Abacuque não entendeu, mas ele não deixou de fazer o que ele sempre fazia, que era orar e continuar fazendo o trabalho dele, servindo a Deus, que era o que ele fazia. Eu não posso deixar, porque, veja, eu não posso querer eu não posso querer as bênçãos de Deus somente, eu preciso querer o Deus das bênçãos. Amém. Né? Eu Amém. Não posso querer servir a Deus só no momento interessante. Né? Tem uma história que Tim Keller conta que tinha um lenhador que teve que abrir o espaço para passar uma estrada numa floresta. E aí ele percebeu que tinha umas árvores que ele teria que cortar, e aí ele foi investigar as árvores e percebeu que tinha um passarinho que estava construindo um ninho nessa árvore, e ele derrubaria aquela árvore, né? Então o que ele fez? Ele pegou aquele ninho, levou para um outro lugar. Depois o passarinho pegou aquele ninho, voltou e colocou numa outra árvore vizinha, que seria derrubada também. Aí o sujeito foi lá, o lenhador foi lá, pegou isso e colocou num outro mais longe. O passarinho foi lá e construiu um ninho numa terceira árvore, que era vizinha, né? E aí o lenhador falou o seguinte, puxa, o lenhador foi lá e cortou a árvore. E aí o ninho caiu e o passarinho foi fazer o ninho lá no pico da montanha, onde não tinha ninguém. Então, ou seja, talvez essa seja a ilusão, a alusão que a gente possa fazer aqui, né? Veja, não adianta a gente querer ficar insistindo, de repente, numa mesma saída, porque Deus está falando para você, não é aqui, não é aqui, não é aqui, não é aqui. E você está querendo fazer o teu ninho ali. Então, começa a olhar para a tua vida, o que será que Deus está querendo me mostrar, como ele queria mostrar para Jacó? Jacó, o teu ídolo não pode ser José. Né? Veja, está errado isso aí. Eu preciso preparar o povo de Deus para que seja o meu povo. São 12 tribos, são 12 filhos, são 12 pessoas, são esses aí. E aí, é desse jeito que eu vou ter que fazer meu povo aqui, com vocês agindo dessa forma? E quantos ídolos tem o nosso coração, né? Exato. E a idolatria é colocar no lugar de Deus qualquer outra coisa. E qualquer outra coisa. Gente? É casamento, é filho, é ministério, trabalho, é qualquer coisa. Né? E muitas vezes nós precisamos ter a humildade que Abacuque teve, né? De olhar e falar, gente, eu preciso deixar Deus ser Deus. Amém. Eu não posso querer que Deus se adeque à minha realidade. É a realidade dele que eu, por minha vez, preciso me adequar. Veja, o terceiro ponto e último aqui, Deus tem um plano para você. A gente precisa ter fé que Deus tem um plano para cada um de nós, e o plano de Deus para mim é diferente do Praidia, é diferente para Isabela, é diferente para todo mundo. Cada um tem um plano. A Isabela é a esposa do Pedro, e ela não queria aparecer, mas ela vai, porque ela tá aqui. Ô Fê, mostra pra gente quem é a Isa e a Lelê. Dá um tchauzinho, irmã. Olha lá a Lelê. Gente, a Lelê vai estar aqui com a gente, tá bom? Obrigada, Fê. E ele tem um plano para cada um. Deus tem um plano para cada um de nós, né? Então, às vezes, ele responde a oração da Edilane de um jeito diferente do que ele responde a oração para mim. Para você pode ser que ele entregue agora. Por quê? Porque você já está no perrengue há 20 anos, mas as pessoas não veem. Elas acham que você começou o teu perrengue há 2 semanas. Gente, eu tava falando isso antes de vir para cá hoje. As pessoas também não sabem. As pessoas também não sabem, mas conta aí. Não, mas eu tava comentando isso no almoço hoje. Eu falei, gente, olhar pra gente hoje é descredenciar tudo que a gente viveu, porque a gente não mostra, não é porque a gente quer esconder nem nada, porque de fato não dá tempo. A vida, o bagulho é louco, tem que viver, né? E é isso, é tanto tempo ali orando, perseverando, buscando. E é isso, é confiar no que Deus tem pra gente. E você veja, o que era o sonho de José, né? O sonho de José é que os seus irmãos se prostrariam perante ele. Enfim, talvez naquele momento zero, ele deve ter passado pela cabeça, nossa, eu sou o rei, eu sou, né, aquele sujeito arrogante, não sei o quê, e veja o que aconteceu. Os irmãos se prostrando contra ele, né, se prostrando em relação a ele, havendo ali uma reconciliação, um perdão mútuo daquela família. Aquela família foi consertada com essa atitude. E veja,
O que os irmãos de José quiseram fazer foi destruir o sonho de José. O que era o sonho de José? Né? Trazendo aqui para analogia, se os irmãos de José quiseram destruir o sonho de José, que seria chegar ali ao vice-reinado de Egito, trazendo aqui na metáfora, o que eles fizeram? Eles contribuíram para o sonho. Ou seja, eles estavam com a cabeça de matar o sonho, mas na verdade eles contribuíram para o sonho. Até o que é para atrapalhar, Exato. Deus usa. Então, muitas vezes, aquilo que acontece conosco, a gente achando que é ruim para derrubar, para gerar algum tipo de obstáculo, não, aquilo está contribuindo para que o plano de Deus aconteça na tua vida. Então, de repente, você está doente nesse momento, ou você está sem emprego, como eu estou desempregado. Aí você olha e fala, cara, o que será que Deus está querendo me mostrar? E será que essa situação que eu estou não é para que eu faça determinada outra coisa na minha vida e não necessariamente aquilo que eu estou buscando? Né? Procurar emprego no mesmo lugar, na mesma história, será que não estou na mesma árvore batendo? Então, ou seja, tudo isso leva um certo tempo para ser digerido, mas a gente não pode olhar para as circunstâncias, né? José termina Gênesis 50, capítulo 19 e 20, José fala para os seus irmãos, olha, vocês atiçaram o mal para mim, mas Deus tornou o mal em bem. Aleluia. Esse é o que eles falam que é o Romanos 8, 28 do Antigo Testamento. Romanos 8, 28, né, que é todas as coisas cooperam para o bem. Esse é o Romanos 8, 28 do Antigo Testamento. Gênesis 50, 19 e 20. Gênesis 50, 19 e 20. Verso 29, 19 e 20, que fala, olha, vocês fizeram tudo de errado e tudo de mal para mim, mas Deus tornou isso em bem, Deus transformou. E é essa fé, que não é fácil, que a gente eventualmente precisa ter. Abacuque nos dá a solução. Olhe para o sacrifício, para a salvação, para o Deus da salvação. Olhe para o sacrifício de Cristo na cruz. Você acha que Cristo fez tudo aquilo e vai te largar aí para você morrer de fome? De jeito nenhum. E veja, e se for para morrer, temos que morrer como Paulo diz. O morrer para mim é lucro. É lucro. Se tem alguém que passou mais perrengue do que Paulo na Bíblia, eu desconheço. É verdade. Recentemente eu vi uma gravação do Hernandes que fala os perrengues que Paulo passou. Os perrengues que Paulo passou. Foi açoitado em Listra, foi preso não sei aonde, foi picado por uma cobra em Malta, foi preso em Roma, foi decapitado em Roma. Então, cara, se esse cara, vivendo toda essa circunstância, escreveu as cartas da prisão, Filipenses, a carta da alegria, e ainda fala que o morrer é lucro, enfim, é para essa salvação e dessa forma que a gente tem que viver. Amém. Eu acho que é nessa linha aí. Tá bom? Ai, meu Deus, é impossível ouvir tudo isso e não ter o coração ministrado de que tudo que Deus tem para nós é bom. O plano dele é perfeito, de fato, né? E ainda que não seja aqui, a gente é salvo em Cristo Jesus. Eu quero agradecer os nossos apoiadores. Nós vamos falar rapidinho aqui da Riveste Revestimento. Você que quer fazer uma obra na tua casa sem quebra-quebra, algo rápido, uma mudança rápida, vocês têm que procurar a Riveste Revestimento, que apoia o Redireção desde o início do programa. E nós somos gratos àqueles que apoiam a obra do Senhor. Então, para vocês conhecerem a Riveste, pode rodar o vídeo. Vou fazer uma surpresa para minha esposa, deixar a cozinha bem bonita para ela. Falei para ela, vai lá no shopping, aproveita para trocar um sapato que minha filha ganhou de aniversário. O bom desse processo aqui é que não tem quebra-quebra, não tem sujeira com massa. Como é um processo bem fácil, bem limpo, a gente vai acabar terminando bem rápido. Aí ela vai ter uma surpresa aí a hora que ela voltar. A mulher sempre reclamava, a cozinha tá feia, que precisa fazer. Nada mais justo do que deixar ela feliz aí com uma cozinha um pouco mais bonita, né? O amor sempre é uma construção, né? O homem, um relacionamento, tem que estar construindo coisas novas, né? Vem, não abre não, abre. Ainda não. Pode abrir agora. Linda! Que chique! Gostou? Amei! Nossa! É de verdade, pode passar a mão, é de verdade. Amei! Obrigada! Nós vamos falar também da Roy Seguros. Você que nos assiste, que precisa de ajuda, seguro saúde, seguro de vida, seguro, enfim, qualquer que seja essa área de seguro
enfim, eu quero que vocês conheçam a ROI, porque a ROI é uma empresa que tem valores e princípios pautados na palavra de Deus. Então, a gente precisa apoiar aqueles que apoiam a obra do Senhor. Pode rodar, filho. E aí, tudo bem? Muito trânsito hoje para se preocupar? E o seu seguro está em dia? A ROI Seguros está aqui para cuidar do seu patrimônio. E assim pode aproveitar a vida e ficar tranquilo. Ligue agora mesmo para nossos especialistas. Mande uma mensagem para a gente pelo WhatsApp. Ou acesse nosso site, faça sua cotação e proteja seu patrimônio. ROI Seguros, a sua nova corretora. E por último, arranjo do dia, Sarinha, nossa amada, que floresce as casas por aí. Então você que ela não só tem assinatura floral, tá? Assinatura floral maravilhosa, toda semana tem flor nova na sua casa, chegando, flor da estação. Mas você que precisa de flor, que precisa mandar para alguém, comemorar o aniversário de alguém, a Sara tem uma loja no CJ Shopping, e você pode conhecer melhor o trabalho deles através do Instagram, @arranjododia, e fala que viu aqui no Redireção. Pode rodar, filho. A cada dia, selecionamos as melhores flores, pensando em como cada uma pode tocar o coração de quem vai receber. Aqui, cada arranjo é uma obra de arte, criada com muita dedicação e um toque pessoal. Quer trazer beleza para sua vida? Visite a gente e encontre o arranjo perfeito para iluminar o seu dia. P, nosso tempo. Eu falei pra você que passava voando, acabou faz tempo ali. Eu tô olhando pro cronômetro e disfarçando, fazendo de conta que não é nem comigo. Daqui a pouco alguém bate na porta. Mas eu queria te agradecer por se deixar ser instrumento. Eu sempre falo que o Redireção, ele é para quem assiste. Mas para quem tá aqui, eu que estou aqui, sou extremamente ministrada e... Obrigada por se dispor, obrigada por estudar nesse nível de profundidade, obrigada por fazer esse link, obrigada por lembrar quem somos em Cristo Jesus. É isso. E nós vamos trazer ele mais vezes, porque tem outras coisas que a gente quer falar. Eu quero trazer ele aqui para falar da Arca de Noé, porque eu nunca mais esqueci de uma aula que eu tive com ele sobre isso. Vocês vão ver uma coisa, a gente vai trazer mais vezes. É isso, eu que agradeço, é sempre um prazer. Quero honrar a memória do Milton com a presença dele aqui, que foi um homem que trabalhou para que essa igreja chegasse onde ela chegou hoje. A gente sabe que é só o começo. Então, ele foi o braço direito ali do pastor Arival. Adelina, um beijo para você também, para toda a família, para as crianças, enfim. Que Deus abençoe sua vida, seu ministério e que o propósito do Senhor seja revelado para você também, Tê. Obrigado, eu que agradeço a oportunidade. Boa noite. Voltamos. A gente fica por aqui, manda esse episódio para todo mundo que quer entender os perrengues da vida e que a gente entenda que o esperar em Deus, o não de Deus, o sim de Deus, enfim, qualquer que seja o vale que você esteja passando, tem um propósito muito maior que talvez você não esteja enxergando hoje. Até o próximo Redireção, se Deus quiser. Tchau, tchau.